Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Neste canal, nós tratamos a economia como ciência, divulgação científica de economia. Eu sou economista. Esse canal não tem um intuito de educação financeira. Porém, eu venho recebendo muitas perguntas sobre, Léo, como é que eu posso investir, como é que eu posso ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, né? É melhor comprar CDB, melhor fazer isso, fazer aquilo. Não é o intuito desse canal. Porém, eu já fiz muitos vídeos sobre isso, porém eu quero fazer uma coisa mais rápida para que vocês entendam o seguinte, pessoal, tem muito erro sendo divulgado do ponto de vista de investimentos, porque eles não levam em consideração microfundamentação ou microeconomia. Há um erro fundamental que as pessoas costumam ter aqui na internet e que eu vejo, né, de alguns educadores financeiros, eu vejo de algumas pessoas que tratam de alocação financeira, que é o erro de que Tesouro Selic e CDB são sempre uma boa ideia, ou que o ato de poupar é sempre a melhor decisão, ou seja, o ato de não consumir é sempre a melhor decisão. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam, compartilhem, considerem tornar-se membro, deem uma olhada nos outros vídeos do canal sobre o assunto e assistam até o final, deixem o seu like. Pessoal, veja, poupar é o ato de você gastar menos do que você ganha. Isso vai dar um negócio chamado poupança, que é saves em inglês. Não confundam com a poupança, com a caderneta de poupança, tá? Ou seja, quando você tem um gasto menor do que o que você tem de renda, você tem poupança. Quando você tem um gasto maior do que você tem de renda, você tem dívida. Ou você quebra, né? Se você não conseguir manter sua dívida. Quando você guarda dinheiro, nem sempre é a melhor opção guardar dinheiro. Por quê? Porque existe o problema do trade-off. Existe o problema de para que você está guardando dinheiro, para que você está postergando o consumo. E existe o problema da utilidade marginal do dinheiro. O que é isso? Utilidade em economia é a ideia de que uma determinada quantidade de dinheiro, ou uma compra, ou uma venda, ou uma ação econômica, dá ao agente econômico uma satisfação. Né? Estou simplificando muito. Dá uma satisfação ao que nós chamamos de utilidade. As trocas econômicas ocorrem quando a utilidade de ambas as partes é melhorada pela troca. Quando o camarada ele vende um milho a R$ 5, é porque para ele os R$ 5 na sua mão, indo para a mão dele, vale mais do que ele manter o milho. E para você, quando você compra o milho, é porque você prefere milho a R$ 5. A sua utilidade com o milho é maior do que os R$ 5 que você tem na sua mão. Basicamente isso. Quando você poupa dinheiro porque você quer investir em renda fixa, é porque você tem a ideia de que a utilidade futura deste dinheiro daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, que você deixa o dinheiro rendendo no Tesouro Selic ou no CDB, essa utilidade desse dinheiro vai ser maior do que a utilidade de hoje desse dinheiro. É essa ideia que vocês têm correntemente. E é uma ideia fraca. Por quê? Os juros que está pagando o seu prêmio por não consumir, esse juros é consideravelmente maior do que os juros que a inflação da economia, que o IPCA, a inflação medida por cesta do IPCA. Porém, você não é a economia. Não é porque a inflação está 5% que os seus gastos vão aumentar apenas 5%. Porque você não é a economia. O IPCA é uma cesta de consumo medida para o Brasil inteiro e não em todas as capitais. Há muitas coisas e outras coisas que o IPCA coloca peso. Não é todo mundo que tem escola para as crianças, não é todo mundo que vai para academia, não é todo mundo que tem mais passagem aérea ou não, não é todo mundo que viaja mais ou menos, entende? Existem pesos no IPCA e o IPCA é uma média ponderada da cesta de consumo já média. Então, a sua inflação pode subir mais. Ou pior, se você está guardando um dinheiro, R$ 100 por mês, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, porque você quer fazer uma viagem, porque você quer comprar um carro em vez de pegar um financiamento, você quer comprar à vista, porque você está guardando dinheiro para dar de entrada numa casa, porque você está guardando dinheiro para poder aportar no investimento na economia real. Quando você está fazendo tudo isso, você está com a esperança que esse dinheiro tenha o mesmo poder de compra ou poder
de troca, né? Existe uma pequena diferença sobre isso, mas o mesmo poder para trocar por outras coisas hoje do que terá no futuro. Você sabe que existe inflação, então você coloca no CDB ou no Tesouro Selic, porque você sabe que vai ter uma correçãozinha ali na casa dos 15%, lembrando que nós estamos em dia 9 de março de 2026. Você vai ter uma correçãozinha de 15%, que é a taxa base de juros, é a Selic brasileira. Portanto, você sabe que vai ter um aumento desse dinheiro e, teoricamente, você está ganhando da inflação. Porém, qual inflação? Uma coisa que os educadores financeiros não dizem existem, que não dizem de forma aberta, a maioria deles, de que existem vários índices de inflação. Existe inflação do varejo, existe inflação dos aluguéis, existe inflação dos imóveis, existe inflação dos bens de capital, existe inflação dos automóveis, das motos, né, dos veículos. E, às vezes, a inflação pode chegar a 15%, 20% em determinado item. Então, nem sempre guardar um dinheiro que você deixa de consumir é a melhor opção. Porque Tesouro Selic e CDB não é investir, é reservar valor. É a esperança que o dinheiro que você está guardando hoje, amanhã valha mais ou menos a mesma coisa. Teoricamente, Tesouro Selic e CDB não lhe dão ganho de capital. Teoricamente. Pode acontecer? Pode, mas não é o mecanismo dessa alocação. Isso aqui é reserva de valor, porque, por Wixel e outros estudiosos de monetária, a taxa base de juros da economia, no médio e longo prazo, será a inflação da economia, porque a gente pode ir até para a controvérsia de Cambridge, porque a taxa de juros é que media o custo do capital. Capital físico. Máquinas, equipamentos, custo de formar novos engenheiros, né, o custo de formação de capital intelectual, capital humano, e esse custo, que é o custo da taxa de juros, vai se passar pela economia no médio e longo prazo, que vai custar a produção de novos bens e serviços. Então, no médio e longo prazo, a taxa de juros é numericamente igual à inflação no médio e longo prazo. Então, uma coisa que vocês têm que entender: título da dívida pública e CDB são bons instrumentos de reserva de valor. E como reserva de valor, você tem que saber para que você está reservando valor. Você está guardando 100, 200, 300 reais por mês para quê? Para se aposentar. Você está guardando 200, 300 reais por mês para quê? Para no final do ano você ir ter uma viagem. Quanto representa esse valor que você está reservando, ou seja, você está postergando o consumo, ou seja, você está deixando de consumir? Quanto isso é em porcentagem da sua renda? O quanto lhe custa realmente deixar de sair no final de semana, deixar de comprar um alimento que você gostaria, trocar carne vermelha por frango, frango por ovo, para você guardar um dinheiro na esperança de ficar rico? Porque, veja, sempre o ato de poupar é um trade-off. Tem um custo de oportunidade, é uma escolha entre poupar ou gastar. Deus queira que na maioria das vezes nós possamos escolher, mas às vezes nós não conseguimos. Às vezes realmente acontecem coisas na vida que fazem-nos gastar. E pior, e tem ainda um oposto maior, que é: vale a pena ficar guardando dinheiro para aumentar a quantidade de capital inicial que você possa ter para a compra de um imóvel ou de um carro? No tempo, porque nesse tempo que você não comprou o imóvel, não comprou o carro guardando dinheiro, o preço do imóvel pode subir, o preço do carro pode subir. Então, nisso, a diferença de juros que você deixou de gastar, a tabela do carro já subiu. Ou não vou comprar o carro porque eu quero viver com renda passiva, mas qual é o carro não lhe faz falta realmente? Por segurança, por comodidade, pela estrutura da sua família que você tem uma pessoa idosa, tem crianças pequenas. Ou quero uma moto, mas não vou comprar a moto porque eu quero guardar dinheiro. Bicho, você tem 20 anos. Quando você chegar aos 30, 35, você vai querer ficar passeando de moto que nem garotão. Ou não vou viajar daqui 5 anos. Você tem 20, daqui 5 anos você não vai querer ter um relacionamento mais sério. Você não. Pode ser que você já tenha filhos. Daqui 5 anos pode ser que você não tenha saúde física à disposição para alguns tipos de viagem. Porque aqui é o meu segundo argumento: o preço do tempo, que é uma coisa que os educadores financeiros não deixam bem claro. Postergar consumo não é apenas não consumir. Postergar consumo é
trocar a satisfação presente por satisfação futura, que no ramo de educação financeira na internet as pessoas esquecem a fundamentação econômica, que é o seguinte: eles partem do princípio que uma quantidade de dinheiro inicial menor que uma quantidade de dinheiro final maior, eles partem do princípio que isso é utilidade inicial menor que utilidade final do investimento, que você estará mais satisfeito. Porém, há duas coisas aqui que você tem que prestar atenção: utilidade marginal do dinheiro, que eu vou falar mais para frente, que eu acho que é o melhor argumento desse vídeo, e a questão de que o tempo passa. Você deixou de fazer um financiamento de uma casa, deixar de fazer o financiamento de um carro, deixou de comprar um aparelho, telefone, um celular, um computador, uma viagem, um curso, porque você achou que eu posso guardar esse dinheiro. Só que o tempo não volta. Às vezes a oportunidade melhor era para você aproveitar aquilo naquela época. Às vezes era melhor você ter feito o intercâmbio, às vezes era melhor você ter feito a viagem, às vezes era melhor você ter gasto. Porque gasto gera utilidade, não só a utilidade do consumismo, mas também a utilidade de melhor networking, a utilidade de melhor satisfação. Existe uma parte importante da economia comportamental que diz que a repressão do consumo desenfreada pode gerar também o aumento do consumo de psicofármacos. Que a maior taxa de poupança também leva a uma má relação com o dinheiro. Eu não estou falando que vocês não têm que consumir, vocês não têm que poupar, estou falando que vocês têm que saber dessa parte da economia comportamental e da microfundamentação. Porque o tempo passa e, por mais que CDB e Selic tenham liquidez, eles costumam ter liquidez diária. Você pode vender os seus títulos do Tesouro no mercado secundário, seja Tesouro Selic, seja IPCA+, aí é marcação a mercado. Você pode resgatar o seu CDB, você paga um imposto de renda, tal, mas você pode resgatar esse tipo de coisa. Por mais que você tenha acesso à liquidez diária, tem o custo da economia comportamental e que esse dinheiro já está comprometido. E aqui eu quero dizer para vocês, às vezes pode aparecer oportunidades melhores para você alocar esse dinheiro que está apenas como poupança, como reserva. E você pode colocar para investimento. Investimento é você ter uma quantidade de dinheiro que você não vai ter a segurança que esse dinheiro vai voltar, porque você vai invertir, você vai transformar dinheiro em mercadoria, em máquinas, em equipamentos, em terrenos, em ações de empresas, só que você tem a esperança que o valor dessas coisas depois tenha um preço maior em dinheiro do que apenas pela taxa neutra de juros. Só que aí existe o risco. Ninguém te garante que esse dinheiro vai voltar, mas às vezes é uma melhor oportunidade. Você tem um dinheiro guardado no CDB, ali 100 mil reais, em 4 anos, uma taxa de 15%, vai uns 174 mil reais. Às vezes você comprasse um terreno e isso voltava melhor, só que existe o problema da liquidez. Veja, essas coisas não são simples. Essas coisas dedicam você saber também utilidade marginal do dinheiro, que é o seguinte: se você tem uma renda de 3 mil reais, você está guardando R$ 1.000 por mês, ou seja, você está guardando 30% da sua renda. 33% da sua renda, né? Um terço. Está guardando um terço da sua renda, 33%. Se você tem a esperança de ganhar esse mesmo salário corrigido pela inflação durante muito tempo, às vezes seja uma boa ideia. Porém, se você está fazendo um curso de capacitação, se você está crescendo na carreira, às vezes 3 mil reais, que você deixa guardado R$ 1.000, está lhe custando 33%. E ele vai lhe retornar, por cada parcela de R$ 1.000, vai lhe retornar 1.150, né, em um ano. Só que nesse mesmo ano, você arruma uma promoção, você troca de trabalho para ser comissionado, você ganha um bônus no trabalho que você está, você troca de trabalho e seu salário, sua renda mensal, né, se você dividir, seja por bônus, seja, enfim, vai para 6 mil reais. Agora, esses 1.150 que você ganhou, que voltou esses 150, ele é praticamente nada da sua renda, porque antes era 33%, agora R$ 1.000 é um sexto. Era um terço, agora é um sexto. É coisa de 15% da sua renda. E que isso agora
talvez não lhe traga a mesma satisfação, ou seja, você abriu mão do consumo quando você podia consumir, quando esse valor custava mais no bolso, quando era 1.000 de 3.000, e agora volta para você 1.150, mas num horizonte que você tem 6.000. E outra, esse dinheiro que você abriu mão, você vai utilizar para quê? Só para ter, para aumentar o número? Ah, tô fazendo para aposentadoria, para comprar uma casa e tal. Mas, mais uma vez, às vezes não seria melhor você comprar casas, comprar terrenos, para que você tenha satisfação de uso e que depois ainda tenha um bem de troca, um valor de troca naquele bem? O que eu estou falando aqui é o contrário do consumismo que as pessoas vão pensar. O que eu estou falando aqui é utilidade marginal do dinheiro. Poupança intertemporal, economia comportamental, preferência pela liquidez. Tudo isso aqui eu acho que falta no debate público brasileiro sobre educação financeira. E que não é finanças em si, mas sim microfundamentação, economia comportamental, teoria do valor. Monetária, eu falei de Wixel sobre a questão dos juros no longo prazo, no médio e longo prazo ser o custo da economia. Portanto, tudo que eu falei aqui é para vocês pensarem. Porque quem tem muito dinheiro, tem 2, 3 milhões de reais, ganha um jogador de futebol que ganha 1 milhão de reais por mês, é evidente que ele não vai conseguir guardar 1 milhão ou 900 mil reais, né, que ele viva com 100 mil, porque existe um negócio chamado propensão marginal a consumir. A satisfação de você ganhar um dinheiro se mantém durante 3, 6 meses por economia comportamental. Há estudos que mostram isso. Depois, a restrição orçamentária que você tem que fazer, o custo que lhe dá de não gastar, reduz a sua satisfação pela poupança. Você começa a pensar, o que me adianta ganhar 1 milhão de reais se eu só posso gastar 100 mil? Entende? Isso é a propensão marginal a consumir. Porém, em propensão marginal a consumir, se você ganha 1 milhão de reais por mês e você gaste 900 mil e que lhe sobre 100 mil, esses 100 mil na poupança, poupança não, né? Esses 100 mil no Tesouro Selic, no CDB, pode lhe render ali quase um pouquinho mais de 1% ao mês. E isso pode sim ser bom para o seu equity, para o seu patrimônio em si. Porém, também não vai lhe fazer muita diferença, porque vai demorar muito tempo para isso lhe dar um salário. Entende o que eu quero dizer? Então, é sempre a melhor ideia, do ponto de vista de perfeição macroeconômica, o investimento à poupança. Você colocar, porque aí você tem, você compra uma empresa, você monta uma empresa, você tem fluxo de caixa, você tem renda, você está fazendo de fato, sendo proprietário de alguns meios de capital, alguns meios de produção. Porém, evidentemente que existe o risco. Porém, para a ideia do enriquecimento ou da independência ou da renda passiva, é melhor do que a simples alocação em poupança e investimento. O que eu quero dizer aqui tudo é, se você quer investir para segurança, se você quer guardar dinheiro para segurança, poupança, CDB, até poupança mesmo, até deixar um dinheiro na conta para liquidez, beleza, ótimo, reserva de emergência, tudo isso aí, bacana. Só que percam as ilusões de que isso vai lhe fazer enriquecer. Percam as ilusões de que o guardar dinheiro a todo custo é a melhor decisão sempre, porque você é uma pessoa, você não é uma máquina. Aumente a sua renda. Tente investir em cursos, tente investir em networking, tente investir em capacitação profissional, para que você não se preocupe mais com o valor do salário mínimo. Tá certo? Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Fiquem todos com Deus.